Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Sua Saúde. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Dr. Marcos Aleski, que é médico psiquiatra. Marcos, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Marcelo, sempre uma grande alegria a gente estar presente aqui nesse programa. Marcos, eu queria conversar com você hoje sobre um transtorno mental que acomete milhões de pessoas ao redor do mundo, que é o transtorno obsessivo-compulsivo, que a gente chama de TOC. Pouco compreendido ainda pelas pessoas. Conta pra gente o que é TOC. O TOC, o próprio nome já diz, são ideias obsessivas, intrusivas, que você não consegue tirar da cabeça, que é de atos compulsivos para aliviar aquela situação. Por exemplo, eu tenho um pensamento de que se eu não fizer um determinado ato, né, não bater 3 vezes na madeira, pode acontecer uma coisa muito grave com o meu filho que está viajando, por exemplo. São pensamentos que a pessoa não tira da cabeça, então ela tem que fazer aquilo ali. Ou determina algumas atitudes que ela fica muito ansiosa, ela tem que fazer o ato compulsivo. Por exemplo, eu tenho que dobrar as coisas certinhas naquele lugar, senão pode acontecer de eu não conseguir dormir à noite. Eu simplesmente, se eu não dobrar o meu lençol 10 vezes, bem certinho, eu não consigo descansar. Então, enquanto eu não terminar aquilo, eu não fico tranquilo, não diminui a ansiedade. Ou seja, a compulsão, ela alivia a ansiedade do pensamento obsessivo. Marcos, existem tipos ou categorias diferentes de transtornos obsessivos compulsivos? Isso é muito interessante, né? A gente tem a transtorno que é muito comum, que é o de verificação. Como muitas pessoas acham que tem, né? Você tem que sair de casa e volta para verificar se a porta ficou fechada, se a cafeteira foi desligada, se o ferro de passar roupa ficou ligado. Enfim, você tem que verificar 1, 2, 3, 4 vezes ou mais. Também o da contaminação, em que você simplesmente não pode tocar nas coisas que elas são sujas, né? Eu já tive casos de pessoas que não podiam abraçar os seus filhos ou familiares porque podiam se contaminar com a roupa, por exemplo, né? E às vezes tem que tomar banho várias vezes por dia, chegando a causar lesões de pele para tentar se livrar das bactérias, dos germes, etc. E também aqueles pensamentos intrusivos, né? Que é justamente um pouco daquilo que a gente falou antes. Você tem um pensamento intrusivo e aquilo fica te perturbando o tempo todo. Que idade que o transtorno obsessivo compulsivo costuma aparecer? Normalmente na adolescência para frente, embora alguns casos as crianças manifestem que não sejam ainda diagnosticados, muitas vezes não chega a ser diagnosticado, mas já tem aquela coisa de ser muito organizadinha, muito isso, muito aquilo, que vai desenvolver depois a questão do TOC. E ele evolui durante a vida adulta e tende a melhorar os sintomas, ou diminuir os sintomas ao longo do tempo. Algumas pessoas costumam fazer piadas com um transtorno obsessivo compulsivo. E outras confundem só serem organizadas ou gostarem de ambientes limpos como tendo diagnóstico de transtorno obsessivo compulsivo TOC. Conta pra gente qual é a diferença entre isso. O fato de você ser organizado, colocar as coisas em ordem, isso não é nenhum problema, né? Você tem um diagnóstico quando aquilo passa a ser disfuncional. Então, você começa a ter problemas com aquilo. Por exemplo, no caso citado, você dobrar as coisas, se aquilo não atrapalha a tua vida, agora você ficar 15 minutos dobrando uma roupa em casa, ou você verificar ter que lavar o banheiro 5, 6 vezes porque você acha que faltou, tem uma sujeirinha ali, aquilo já é sugestivo de diagnóstico. E quando aquilo causa sofrimento psíquico, causa dor na pessoa, sofrimento, em que ela fica muito angustiada, que ela mesma, muitas vezes, ela busca o tratamento por ansiedade ou depressão, e a gente detecta a presença do TOC, aí sim você tem um transtorno. Ou seja, a pessoa organizada, com essas coisas limpas, organizadas, que tem pensamentos assim, que é muito preocupada, muito ansiosa, com preocupações com terceiros, não necessariamente ela vai desenvolver o TOC ou não vai ter a doença, o transtorno. TOC tem causa conhecida, Marcos? Existe um fator genético familiar, né, imbuído, e normalmente situações de muito estresse, muita ansiedade, que vão evoluindo ao longo da vida. O indivíduo se torna um indivíduo ansioso e é como se fosse o próprio organismo se adaptando à ansiedade. Ele cria um pensamento para distrair, entre aspas, dos problemas e um ato compulsivo seguido para poder aliviar aquele sintoma. Marcos, como é feito hoje o diagnóstico de uma pessoa que tem transtorno obsessivo compulsivo? Ele é basicamente clínico, né? Nós temos instrumentos para você poder fazer esse diagnóstico, a não ser uma boa conversa, uma excelente anamnese e muitas vezes entrevista até de familiares para saber o tempo de evolução que aquele transtorno foi observado no seu parente, no seu filho, etc. Quais são as opções de tratamento que nós temos hoje para transtorno obsessivo compulsivo? O tratamento ele envolve assim, ele é multidisciplinar, né? Ele envolve muitas vezes presenças de psicólogos, psicopedagogos, né, para orientações se é uma criança ou adolescente. O psiquiatra, né, também tem um papel importante que é na orientação desse paciente, na psico-orientação, só para orientar bem para saber realmente o que ele está, com que nível de sofrimento ele está tendo, e o uso de antidepressivos, de ansiolíticos, para que esse indivíduo possa ter uma vida mais
mais funcional. Transtorno obsessivo compulsivo tem cura? Não tem cura, né? Com a maioria das doenças, os transtornos psiquiátricos, eles realmente não têm cura. Então, nós temos que acompanhar esse indivíduo ao longo da vida, o que tende a melhorar os sintomas. Ele tem uma vida assim menos comprometida, porque o toque ele é altamente incapacitante, né? Tem muitas pessoas que não conseguem sair de casa porque o pensamento que ele tem, ou o medo que ele tem de se contaminar, ou de colocar as coisas fora do lugar, né? Ele acaba evitando com que ele faça muitas coisas, tanto no trabalho quanto na sua vida pessoal. Marcos, qual é o papel da família, dos amigos, no tratamento ou na ajuda do paciente que tem transtorno obsessivo compulsivo? Sempre de apoio, né? O papel da família é sempre de apoio, né? Ela tem que estar sempre ao lado do paciente, não discriminá-lo e acompanhá-lo, inclusive, com relação aos profissionais que estão cuidando desse paciente. Marcos, tem algum mito que precisa ser desmistificado em relação ao transtorno obsessivo compulsivo? Com certeza, né? A questão que a pessoa é muito certinha tem toque, né? Ela é muito organizada, que as coisas estão no lugar, que tem toque. A pessoa que gosta de limpeza, que ela não pode deixar uma louça suja em casa, né? A mulher, no caso, né? O homem mesmo, ele não possa deixar algum tipo de poeira. Aqui não chega a ser toque. Mas toque você tem que ter sofrimento. Tem que ter sofrimento psíquico importante e tem que ser uma coisa que se repita ao longo dos anos, ao longo do tempo, para que você possa fazer o diagnóstico. Marcos, a gente está chegando no final do nosso podcast. Eu já queria agradecer a você mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos escutando sobre esse tema tão importante que é o transtorno obsessivo compulsivo. Se você tem realmente esses pensamentos assim repetidos, de pensamentos e ideias que não saem da cabeça, precisa ter um ato para aliviá-los, aquilo está lhe incomodando e você está tendo um sofrimento, de ansiedade, depressão, procure imediatamente, ou assim que possível, um profissional para que possa lhe ajudar, tanto na área de psicologia, outras áreas de apoio, quanto também na psiquiatria. Marcos, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todos que ficaram com a gente até esse momento, até o próximo episódio do podcast Sua Saúde. Marcos, muito obrigado. Obrigado.